Nós queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. A igreja está forte. A igreja está forte. Então eu vou repetir. Nós queremos saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estamos contentes, felizes por estarmos mais uma vez trazendo a mensagem, a palavra do Senhor. E queremos que você escute muito bem aquilo que Deus quer falar para você, porque Ele já falou ao meu coração. E eu quero repetir as palavras que Deus tem falado dentro de mim. Mas antes, nós temos algumas razões para orarmos. Semana passada, eu comecei a observar 2 quadros aqui. Estamos no mês de 31 dias, são 31 dias de oração. E eu olhei para os 2 quadros, e na quarta-feira, se eu não me engano, eu fiz uma comparação em cada um dos quadros. E observei que pedidos de oração tem bem mais do que agradecimentos. E eu peço que a igreja possa se despertar nesse sentido. A gente precisa agradecer mais. Porque nós temos mais razões para louvarmos e agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Agradeçamos mais ao Senhor. E aí eu gostaria de pedir oração pela a esposa do pastor Eusébio, a irmã Osinete. Os irmãos estejam em oração, clamando a Deus por ela. Ela está hospitalizada. Dobre os joelhos por ela também, para que Deus a abençoe. Temos também um agradecimento que é muito importante. O irmão Gilson, juntamente com a sua esposa Mary, também está agradecendo a Deus por bodas de porcelana. 20 anos de casados. Aleluia! É necessário que a gente agradeça sempre ao Senhor pelas bênçãos dele. Você conviver 20 anos com alguém, não é? Eu não sei se a mulher aguentou demais o marido ou se o marido aguentou demais a mulher, mas são felizes para a glória do Senhor. Eu quero também avisar os irmãos que logo após o culto nós teremos cantina. E foi me avisado que será bolo e pizza. Eu acho que ninguém gosta de bolo e pizza, né? Logo após o culto, você vai aqui de lado, nós teremos essa cantina. Amém? E eu queria compartilhar com você um texto bíblico da palavra do Senhor, encontrado em Romanos, no capítulo 10. Eu quero que você esteja atento a esse texto. Nós vamos ler agora. Mas esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração com relação a esse texto. Você já viu nas redes sociais que nós hoje estaremos falando um pouco sobre como ter a vida eterna. Como ter a vida eterna? É uma pergunta que não quer calar. Mas vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Ele vai nos dizer o seguinte. Paulo, escrevendo a sua carta, vai nos dizer assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Certamente Deus tem uma palavra ao seu coração. Prepara a tua vida, prepara o teu coração a cada momento, a cada dia. Fecha teus olhos, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele contemple, que Ele olhe para nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Deus santo e poderoso, nós estamos diante de Ti, Senhor, rogando que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos corações estejam preparados para Te ouvir, e não somente Te ouvir, mas entender e atender a tudo aquilo que queres nos dizer nesta noite. Toma conta dos Teus servos, das Tuas servas, aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Toca em cada espírito. Envolve-os com o Teu Espírito, Senhor, para que entendam qual é a mensagem de Deus nesta noite.
É o que nós oramos e te agradecemos já no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós queremos dividir a nossa mensagem em 4 partes essenciais. A primeira parte, ela vai falar justamente sobre como ter essa certeza de nossa salvação, como ter a vida eterna. Porque vida eterna, o contexto de vida eterna é a salvação. Nós não podemos descontextualizar. Vida eterna aqui significa salvação. E, pastor, de onde você tirou essa mensagem? Na realidade, essa mensagem ela não é minha. O esboço dessa mensagem não é meu. Na realidade, eu retirei essa mensagem de um folheto que eu encontrei, para mim, o melhor folheto que eu já encontrei, da Junta de Missões. E eu peguei os tópicos desse folheto e eu vou compartilhar com vocês esse folheto. E eu gosto muito de usar folhetos, mas tem uns folhetos que só tem um versículo bíblico, não fala nada. Muitos dos folhetos que a gente distribui aí, quando vamos evangelizar, a gente diz que está evangelizando a pessoa, mas a gente entrega um folheto com um versículo bíblico, algumas frasezinhas soltas. Mas esse folheto, ele é, na minha concepção, o melhor folheto sobre evangelismo. E aí vou compartilhar com vocês. Logo no início do folheto, ele faz uma pergunta, ele começa provocando quem está lendo o folheto. Ele diz assim: se você morresse hoje, olha, começa logo dessa forma, se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Porque, veja, nós não sabemos até quando vamos viver. Você está vivo agora, você não sabe até quando será o dia em que você vai morrer. Então, a pergunta é pertinente. Ela nos traz uma inquietação. Se você parar para pensar, desde o dia, ou mesmo antes do dia que começou a pandemia, quantas pessoas quantas pessoas você conhece que morreu por causa da pandemia ou não? Foram muitas pessoas que você conhece e muitas outras pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas faleceram nesse período por causa da pandemia ou não. E muitas dessas pessoas nem imaginavam que iriam perder as suas vidas. Por isso é pertinente você parar para pensar hoje, agora. Se você morresse hoje, quem lhe garante, qual é a certeza que você tem de entrar no céu? E aí, mais uma questão. Suponhamos que você estivesse diante de Deus. Veja, é uma suposição. A gente não sabe exatamente como acontece, mas suponhamos que você morresse agora e você estivesse diante de Deus e Deus perguntasse a você: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que é que você diria? Se Deus lhe perguntasse por que você deve entrar no meu céu, você só vai entrar se você responder. E a sua resposta tem que ser uma resposta correta. Talvez você tivesse já uma resposta na ponta da língua. Ah, Senhor, eu fui muito bom ali na terra. Ah, Senhor, eu dei esmolas. Ah, Deus, eu fiz parte do coral. Ah, Senhor, eu sempre fui fiel, dizimista e ofertante. Qual seria a resposta de Deus a essa questão? Se a sua resposta a Deus fosse essa, e só essa, você não entraria no céu. Por quê? Porque a sua entrada no céu não depende exclusivamente da sua fidelidade a Deus, por conta dos dízimos, por conta das ofertas, por conta das esmolas, por conta da sua bondade aqui na terra. Não. E aí, no decorrer, eu vou conversar com você e vou dizer do que depende a tua salvação.
Então a primeira coisa, propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Tem algumas perguntas filosóficas que nós aprendemos muito cedo e que geralmente crianças gostam de fazer aos pais e deixam os pais meio que embaraçados. A criança pode chegar para o seu pai, a sua mãe, e perguntar o seguinte: eu acho que você já fez essa pergunta algumas vezes na sua vida. Pai, mãe, de onde eu vim? E aí, você vai parar e vai pensar: e agora? O que é que eu respondo? Talvez você já fez essa pergunta algumas vezes. Pai, mãe, para onde eu vou? São perguntas filosóficas que nos inquietam. De onde eu vim, para onde eu vou? Quem eu sou? E aí não se pergunta, não se quer saber o teu nome. Eu não quero saber qual é a tua profissão. Quem é você? Você precisa saber disso. E em terceiro lugar, qual a razão de eu estar aqui? Qual é o propósito de eu estar nesse mundo? Porque você está nesse mundo, existe uma razão. Para tudo nessa vida tem uma razão. Você estava em casa, e aí você olhou no seu relógio, não está na hora de ir para a igreja. Então você tem um propósito de vir para a igreja. Alguns podem ter o seguinte propósito: eu vou porque a minha esposa me intimou a ir para a igreja. Eu vou porque o meu marido insistiu muito e eu vou para a igreja. Eu vou, por quê? Porque eu gosto da igreja. Eu gosto dos louvores. Alguns outros vão dizer assim: eu vou porque eu não gosto dos louvores. Eu vou um pouquinho depois, porque eu só gosto da mensagem. Porque o louvor é muito barulhento. Não gosto. Então vou ouvir a mensagem. E cada um tem sua razão. Mas aí eu pergunto a você: qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que é que Deus quer para a sua vida? E aí eu puxo para um texto bíblico. Eu vou ler alguns textos. E um texto bíblico escrito por João, lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13. João vai dizer algumas coisas que são importantes, relacionadas à vida eterna, relacionadas ao propósito de Deus para a sua vida. Você encontra os propósitos de Deus, você vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, nos escritos. Isso é muito importante. Deus deixou um manual. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas quando eu compro, seja lá um eletrodoméstico, alguma coisa que eu tenho que instalar, eu gosto muito de ler manual. Não sei quantos gostam também, mas eu chego, a primeira coisa, eu retiro o manual, leio, para entender. Eu me lembro, rapidinho, alguns anos atrás, poucos anos, não muito, tinha um eletrodoméstico, um aparelho que eu usava muito. Por quê? Porque, sendo eu pastor, eu não tinha muito tempo para assistir televisão. E aí, na época, eu assistia Fantástico, eu queria estar atualizado, eu assistia Fantástico e alguns outros programas. E aí, como o Fantástico era justamente na hora do culto, então eu não tinha como abandonar o culto para assistir Fantástico. Infelizmente, algumas pessoas ainda fazem isso. Mas aí, então, o que é que eu comprei? Eu comprei, escuta bem, na época, um vídeo, eu não completei para vocês dizer que eu sou velho demais, então tem um bocado de gente aqui que sabe exatamente o que eu estou falando. Eu comprei um videocassete. A marca desse videocassete era um JVC. Quem já ouviu falar nessa marca? Amém, glória a Deus, não estou sozinho. Comprei um videocassete
e eu programava aquele videocassete para assistir depois. Quando eu chegava, ou no dia seguinte, eu ia escutar, assistir os programas. Veja, essas coisas aconteciam porque eu queria estar atualizado. Mas a coisa que mais nos atualiza é a palavra de Deus. Você, ao ler a mensagem, ao ler a palavra, você se atualiza. Apesar dessa palavra ter tanto tempo, milênios, ela se atualiza a cada dia na tua vida. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: estas coisas eu vos escrevo a vós, que credes no nome do Filho de Deus. Se você acredita no nome do Filho de Deus, essa palavra aqui é para você. Amém ou não? A palavra de Deus aqui para você. Para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Veja, não está dizendo aqui que você terá a vida eterna. Não está dizendo aqui que você teve a vida eterna. A palavra está dizendo que você tem a vida eterna. Portanto, o propósito de Deus, a partir de sua palavra, do texto que a gente acabou de ler, é que você tem a vida eterna. É o propósito de Deus. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que é que eu preciso fazer para ter esta vida que o Senhor está dizendo, vida eterna? Porque nós somos seres interessantes. A gente quer sempre retribuir. Quando alguém dá alguma coisa para nós, a gente quer, por fim da força, retribuir. Suponhamos, você sabe que, de repente eu sei que você vai completar mais um ano no mês que vem. Ou você vai completar mais um ano amanhã. Então eu vou olhar, fulano completa ano amanhã. Aí eu vou pegar um dinheirinho, eu vou comprar um presente para você, e amanhã eu chego com um presente e te dou. Aí você vai... Tem gente que é desse jeito, eu sei que você não é, mas tem gente que é desse jeito. E agora? O pastor me deu um presente no meu aniversário. Eu sei que o pastor completa ano daqui a um mês. Eu completo ano daqui a um mês, viu, gente? Dia 7 de agosto, beleza, amém. Dia 7 de agosto eu estou fazendo mais um ano. Os jovens me convidaram para pregar no dia do meu aniversário. Vou estar aqui, pregando a palavra do Senhor. Então você sabe que eu completo ano dia 7 de agosto. E aí você diz assim: olha, há uma inquietação no seu coração, porque eu dei um presente a você, você precisa me retribuir. Você precisa também me dar um presente. Há uma angústia no coração do homem para devolver. Sabe? Mas há um problema sério, porque a palavra presente aqui, ela não necessita de devolução. Presente aqui significa graça. E conforme o ano passado, você aprendeu o ano todinho a respeito de graça, que foi o nosso tema. O que significa graça? Graça é um presente, é um favor que eu não mereço. Você não precisa retribuir a graça de Deus na sua vida, mas não é somente porque você não merece. Não é somente por isso. É principalmente porque você não pode retribuir. É porque você não tem condições de retribuir. Toda a finança do mundo, todo o dinheiro do mundo não conseguiria retribuir a graça de Cristo sobre a tua vida. Por isso, é um presente. É algo que me foi dado. É um presente. O versículo que a gente acabou de ler, de 1 João capítulo 5, versículo 13, mostra que Deus quer te dar a vida eterna.
é um desejo divino te dar a vida eterna. Deus se alegra em querer te dar a vida eterna. E a vida eterna é o quê? A vida eterna é aquele momento que você tem paz no seu coração. Deus te dá a vida eterna que consiste em ter paz no seu coração. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá, ela se acaba rapidinho. É a paz que Deus te dá. E uma novidade aqui para você, se você ainda não sabe, Deus, através da Bíblia, quer te dar hoje mesmo a certeza de que você vai morar no céu. Você pode ter dúvidas, o diabo pode colocar dúvidas, porque essa é a função de Satanás, colocar dúvida na tua cabeça. Pode ter certeza que no momento que você começa a ter dúvidas, é porque ele está colocando essa dúvida na tua cabeça, porque foi Deus que prometeu. Se eu te prometo, você tem dúvidas. Mas se Deus te promete, você não pode ter dúvidas. É Deus que está prometendo para você. E aí, você analisa o que João, mais uma vez, a gente fala muito sobre João, no capítulo 14 de João, capítulo 14, nos primeiros versículos, João vai falar o seguinte: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, foi Jesus que disse, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar lá em cima, na glória celestial, eu venho para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Quem prometeu isso? Toda promessa que o Senhor te faz, Ele cumpre. Não é como eu, não é como você. E Ele cumpre na hora. Porque a gente tem um problema sério sobre promessas. Veja, não sei, eu não conheço muito povo, outros povos, mas nós como brasileiros, nós somos assim. Por exemplo, a gente tem um compromisso. Que horas você vem? 7, 7h30, 8. Que horas você vem? Você não consegue firmar o horário em que você vem. Então você extrapola, você joga um horário qualquer porque você não sabe a hora que você vem. Com Deus não é assim. O Senhor sabe exatamente a hora que Ele vai vir buscar o seu povo, mas o seu povo precisa estar preparado para subir com o Senhor. E aí chegamos no segundo ponto. Nós temos uma necessidade. Primeiro conhecemos os propósitos do Senhor, vamos analisar por que essa necessidade desses propósitos. Veja, Paulo, mais uma vez, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 3, no versículo 23, Paulo vai dizer algo que é extraordinário. E justifica a posição que nós estamos hoje, todos nós. Porque Paulo vai dizer assim, Romanos 3, 23, porque todos pecaram, e esse todos inclui a mim, inclui você. Em todo o tempo na vida, são todas as pessoas. Porque todos pecaram e separados estão, destituídos significa separados estão, da glória de Deus. Glória é a presença de Deus. Nós estamos distantes da presença de Deus. Pastor Evandi, ele pregou domingo passado. Ele estava falando sobre Gênesis. Quando o homem peca, ele foi separado da presença de Deus. Lembra, logo no início, no início de Gênesis vai dizer que Deus, na viração da tarde, descia para conversar com o homem. Havia um contato especial de Deus com o homem. O homem, a partir do pecado, ele perde esse contato. Nós perdemos.
estamos destituídos da glória de Deus. Estamos separados da presença de Deus. E o pecado é a desobediência a Deus. Você desobedeceu, então você se separou. O interessante é que todos nós desobedecemos a Deus. Por exemplo, todos nós damos lugar à ira, à inveja, à cobiça. Todos nós mentimos. Todos nós já fomos, se não somos, fomos egoístas, orgulhosos, vaidosos. Isso pertence à humanidade, ao ser humano. E aí, nós não podemos esquecer que do mesmo jeito que Romanos 3:23 diz que todos pecaram, Romanos capítulo 6, a gente leu 3, Romanos capítulo 6, versículo 23, vai nos trazer uma novidade. Em Romanos 6:23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Gente, salário é recompensa. Salário é aquilo que você recebe por alguma coisa que você fez. O que Paulo está dizendo é a recompensa pelo pecado que você cometeu é a morte. Você pode dizer assim: eu sou pecador. Você pode dizer comigo? Eu sou pecador. Agora você pode dizer comigo: eu mereço a morte. Nós merecemos a morte. Nós merecemos o inferno. Não tenha medo. É isso que eu mereço, é isso que você merece. Felizmente, o versículo não termina nesse ponto. Olha lá, Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim: porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte, mas, precisamos pensar nisso, o dom gratuito, enfatiza o gratuito. Nós não temos porque merecemos. Nós não temos porque contribuímos. Nós não temos porque somos bonzinhos. Não, Deus me dá gratuitamente esse dom. O que é que diz? Mas o dom gratuito de Deus para mim, para você, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus me deu. Essa é a grande questão. Por mais que você queira tentar contribuir, comprar aquilo que Deus te deu, não se compra. O dom não se compra. A graça não se compra. É dado. O salmista ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você não pode dar absolutamente nada. Porque tudo o que Ele tem feito é pela graça. É de graça. Morte significa separação de Deus. Separação de Deus no presente, hoje, aqui, enquanto você está viva. E separação de Deus na eternidade. A gente vai falar sobre a eternidade. Entrando agora, depois que a gente sabe que ninguém consegue a vida eterna, ninguém tem o direito à vida eterna, que foi o segundo ponto, a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é: qual é a providência? O que fazer diante dessa situação? Todo mundo está perdido. O que fazer diante dessa situação? O que é que eu posso fazer? Posso eu fazer alguma coisa? Então, o que poderia eu fazer? E aí a gente entra num outro texto também de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos provoca a entendermos o que eu posso fazer diante dessa situação. Pensa direitinho. Romanos 5, versículo 8 diz assim: Deus
ele dá prova do seu amor. E aí eu quero fazer uma pausa, abrir um parêntese para entender o seguinte. Às vezes nós precisamos provar a alguém que amamos essa pessoa. Vou provocar as mulheres. Mulheres, tem algo que é muito interessante. O homem nunca vai entender a mulher, por mais que ele se esforce. Eu sinto muito. Mulher é uma caixa preta que ninguém tem a chave. Não é complicada, é que nós não conseguimos. A nossa inteligência, eu vou apanhar hoje. Eu disse uma vez, aí os homens vieram me cutucar por causa disso. A nossa capacidade intelectual não alcança. O nosso entendimento não alcança. Porque a mulher é algo extraordinário. É um presente de Deus, algo extraordinário. Deus dá prova do amor dele para conosco. A mulher quer essa prova do homem para com ela o tempo todo. É por isso que quando você está em casa e você vai sair, ela quer que você diga, eu te amo. E ela gosta de ouvir isso constantemente. Ela não se cansa de ouvir, eu te amo. Mas Deus, voltando aqui, dá prova do seu amor para conosco, em que éramos ainda pecadores, mas Cristo morreu por nós. Mesmo que eu estivesse desobedecendo a palavra de Deus, mesmo assim, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. Então, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. Ah, pastor, eu acordo cedo, eu acordo 4 horas da madrugada, eu jejum, né, eu fico de joelhos. Eu me lembro de uma vez, um diácono, ele deu o testemunho dele. Me lembro como hoje. Ele levantou a perna da calça dele, as 2 pernas da calça, e mostrou para a igreja o joelho encalejado. Aí ele disse assim, mostrou e disse assim, está vendo, meus irmãos, isso aqui é de orar por vocês. Já recebeu a recompensa dele, que foi o aplauso dos homens. Não precisa mais de nada. Não havia necessidade disso. Gente, tudo o que você faz, absolutamente, vamos partir desse pressuposto, nada do que você faça te dá o direito de ter a vida eterna. Não é pelo que você faz. Senão você não teria certeza que foi de graça. Não é pelo que você faz. Deus te dá porque Ele te ama. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse algumas palavras, foram 7 palavras que Jesus disse lá naquela cruz. Eu tinha uma dívida, você tinha uma dívida, o ser humano, a humanidade tinha uma dívida que não podia pagar. Você sabe que é uma dívida impagável. Tem pessoas que recorrem a agiotas para sanar alguma dívida e se atolam mais ainda. Então nós tínhamos uma dívida, tínhamos feito uma dívida, recorrido à agiotagem, e aí a coisa virou uma bola de neve muito grande, e aí você disse assim, eu não consigo pagar, vou morrer por causa disso. Porque o destino nosso, o meu destino, o seu destino é esse. E aí Jesus chega em cena, aí Jesus diz assim, eu pago. Mas sabe qual era o problema? Jesus não podia, não era uma questão de pegar o dinheiro e dar para você, ou dar para a pessoa. Não. Era muito mais do que isso. Quando Jesus disse assim, eu pago, Ele está dizendo assim, pagar aqui é pagar com a vida.
Era eu que deveria morrer. Era você que deveria morrer. Sabe aquela cruz? Era você que deveria estar lá. Era eu que deveria estar lá. Por isso, Jesus, uma das palavras que ele diz, é do grego, tetelestai. E a palavra tetelestai do grego significa assim: eu paguei a sua dívida. Estava conversando com o pastor numa visita essa semana, no final dessa semana. Aí a gente estava falando sobre algumas coisas. Ele dizia assim, eu não vou dar exatamente o exemplo não, mas só para você entender. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente só paga. E essa é uma das coisas. Se você, para pensar, se você vivesse, eu vou extrapolar, se você vivesse depois, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, se você vivesse de joelhos no asfalto quente, a vida inteira não pagaria nem metade da metade de um décimo, de um milésimo de décimo daquilo que Deus fez por você. E Ele fez de graça. Você não precisa fazer nada disso. E aí entramos naquilo que Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer uma coisa que é muito importante. Paulo vai dizer assim, porque não há saída sem Cristo. Ele vai dizer assim, porque há um só Deus. E há um problema sobre isso, porque há pessoas que acham que existem vários deuses. Talvez na cabeça dos homens. Mas há um só Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lá no seminário, eu estava fazendo uma alusão a isso. Imagine que existe uma parede, uma grossa parede, e essa parede aqui, ela divide o ser humano de Deus. Aqui, a parede. Aqui, nós, seres humanos. Do outro lado, Deus. Como é que eu chego do outro lado? Eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu sou carne. Deus é espírito. A presença de Deus iria me destruir. Você imagina o poder de Deus aqui e agora. Aquela música que a gente canta, se essa música, Deus tornasse realidade, a gente estava todo morto. Derrama a tua Shekinah sobre nós. É muito bonita a música. E Deus endireita as nossas orações. E Deus endireita essa música. Porque se realmente acontecesse e de repente descesse sobre a igreja agora a Shekinah de Deus, vocês só veriam, quem vivesse veria pó. Sabe? Se os teus ossos são duros, mas ficaria pó. Deus aqui derreteria tudo. A gente não iria suportar, a carne não suporta. Então, qual foi a providência de Deus em relação a isso? Foi providenciar alguém que fosse, só especulando um pouquinho da aula de hoje, que a gente falou domingo passado, tinha que ter alguém que fosse 100% homem e 100% Deus, para fazer uma intermediação entre o homem e Deus. Quem foi essa pessoa? Moisés? Moisés não poderia fazer isso. Quem foi essa pessoa? Sócrates, Aristóteles, Descartes, Buda, Allan Kardec, Maomé. Quem foi? Jesus. O único, aquele que foi mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo,
homem, 100% Deus. Me pergunte como pode isso e eu vou te dizer, eu não sei. Pela fé, Renan. Só pela fé. Não existe solução nesse sentido, não há solução fácil para a gente entender. E aí, chegamos ao quarto ponto. O último ponto, que é um ponto final nessa questão, que é justamente o primeiro versículo que a gente leu. Olha lá. Qual é a minha resposta diante de tudo isso? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Porque se com a tua boca, pensa, há uma disposição do coração do homem. Há uma disposição voluntária do coração do homem. Porque se com a tua boca você confessar, o que é confessar? Confessar é concordar com. Então, se com a sua boca você concordar com Deus, primeiro, você é pecador. Você merece o inferno. Como eu disse, você merece estar de cabeça para baixo no inferno, chupando picolé quente. Isso é o mínimo. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Veja o percurso. Você primeiro precisa confessar. Tem muita gente que diz, não quero saber de Jesus, não. Você só tem salvação com Jesus. Não existe salvação sem Jesus. O que a igreja está fazendo durante todos esses anos, durante milênios, é dizer isso para você. Você só tem salvação com Jesus. Você não vai ter salvação com o santo A ou B. Os santos são iguais a mim, iguais a você. Ah, não, pastor, o santo é diferente. O santo, eu vou dizer a linguagem da maioria das pessoas. Os santos eram pessoas que comiam farofa, feijão, macaxeira, igual a mim e a você. E todos eles precisavam de Cristo. Porque sem Cristo não há salvação. Porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e o que é Senhor? Senhor significa dono, Ele é meu dono. Aquilo que Cristo disser para mim, eu tenho que fazer. Aprenda isso na sua vida. Você vai dizer assim, não, pastor, eu sou dono da minha vida. Eu sou dono, quem manda no meu nariz sou eu. Deixa eu dizer uma coisa para você, fazer uma perguntinha. Você gosta do seu nariz? Você acha o seu nariz bonito? Você passa tem gente que passa horas no espelho se admirando. Extremamente narcisista. Que homem lindo. Eu quero namorar com esse homem. Entenda. O teu corpo não é teu. Como assim, pastor? Você vai levar alguma coisa daí? Esse cabelo, você gasta 200, 300 no cabeleireiro, só para o camarada puxar e botar fogo no seu cabelo. Você gasta. Um final de semana, você vai para uma festa, um final de semana. Você paga para o cara botar fogo no teu cabelo. Você sai todo queimado, o couro cabeludo doendo, e ainda você paga. É assim ou não? Você não vai levar o seu cabelo, esse rostinho bonito, você não vai levar. Aquela barriguinha tanquinho, ou não, você não vai levar. Tem jeito. Por isso que eu estou dizendo a você, não é seu.
Nada disso é seu, nada disso te pertence. Mas uma coisa eu te digo: se você crê no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Isso sim é importante na tua vida. E aí eu quero compartilhar com você o último versículo de uma série de versículos, que é Romanos 10, 13. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele, quando diz todo aquele, é qualquer um, tá certo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gostaria de demonstrar, fazer uma ilustração para você. Estamos nos finalmente, mas eu gostaria... Bom, primeiro eu tenho que confessar um pecado, para não apanhar em casa. A minha esposa, ela não está aqui, ela vai ver depois. A minha esposa, ela gosta de fazer, como é? Crochê. Ela está fazendo, inclusive estava fazendo lá um crochê lá em casa. Eu não sei se é tricô, crochê, alguma coisa desse tipo. Sei que é o mesmo princípio, a mesma base. Pegou uma linha e começou a fazer aquele negócio lá. Não sei nem o que é. Enfim. Aí eu vou fazer uma ilustração e vou trazer para cá. Eu trouxe. Meu Deus, eu vou apanhar. Porque isso aqui estava emendado lá, sabe? Aí eu digo, será que ainda se emenda? Né? Fazer o quê? Vocês estão vendo isso? Ela não está vendo agora. Vai ver. Então, dá para vocês perceberem quanto de linha tem aqui? Aí eu quero fazer uma ilustração dizendo o seguinte: a minha vida, a sua vida, o exemplo. Você acha que, o exemplo, deixa eu colocar aqui, dá para vocês diferenciarem, não sei se dá para vocês diferenciarem, que há uma cor diferente aqui nesse pedacinho? Dá? Deixa eu ver aqui. Esse pedaço aqui, que tem mais ou menos um palmo, isso aqui equivale à tua vida. Toda a tua vida, até do teu nascimento até a tua morte. Começou aqui. Agora imagina que a eternidade é isso aqui. Agora para pensar. Suponhamos que isso aqui é um barbante. Isso aqui é muito grande. Minha esposa vai ter um trabalho enorme para fazer o negócio que ela tem que fazer. Suponhamos que isso aqui seja a tua vida. E há uma necessidade de um barbante que dê centenas de milhares de voltas na Terra, infinitas voltas na Terra com o barbante. Isso é a eternidade. Imensurável. Você não pensa na eternidade como 1000 anos, 2000 anos, 5 milhões de anos. Não pensa dessa forma porque não há como medir. Agora, é impossível, veja como nós somos seres humanos, não é? Porque você pega isso aqui, você sabe que a tua vida, digamos que aqui é a metade da tua vida, ainda tem um pedacinho, metade da tua vida. A gente luta, faz de tudo, trabalha. Tem gente que trabalha noite e dia, nem dorme. Tem gente que trabalha de noite, eu fico imaginando você trabalhar de noite. Passa a noite toda acordado. Quem é que trabalha de noite aqui? Deus abençoe vocês eternamente, porque eu não suportaria trabalhar de noite. Meu sono é meu sono. Mas tem gente que trabalha, se esforça. A vida vai acabar. Vai se acabando cada vez mais. O que é que você faz com a sua vida? Presta atenção. O que é que você faz? A vida é tão curta. O que é que você faz com a sua vida? Você trabalha, para que, no final da vida, você tenha uma aposentadoria, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos, 7000 anos, 8000 anos, 9000 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos, 7000 anos, 8000 anos, 9000 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos, 7000 anos, 8000 anos, 9000 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 a
O que é aposentadoria? Aposentadoria é um cala-boca, porque você já está morrendo. Você não pode nem falar. Aí o governo diz assim: cala a boca aí para tu morrer depressa. Porque o governo, na realidade, ele quer que você morra depressa para parar de pagar para você aquilo que você merece, que você já trabalhou a vida inteira se desgastando. Agora, no finalzinho da vida, o que é que você faz? Aquela aposentadoria, né, que você recebeu, e você acha que recebeu alguma coisa, todo o dinheiro da aposentadoria é para pagar médico, remédio, fralda. E aí eu quero te dizer, o que Deus está prometendo é que para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que crê no Senhor Jesus, a vida não acabou. Você tem uma eternidade. Porque a palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É a promessa de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Pedro era o mais afoito dentre os discípulos. Quando as pessoas tinham alguma pergunta para fazer a Jesus, cutucava Pedro para que Pedro perguntasse a Jesus. E aí, cutucaram Pedro lá em João capítulo 6, versículo 68. Cutucaram Pedro para que Pedro fizesse uma pergunta para Jesus. Lá em João 6, 68, Pedro pergunta: Senhor, depois da resposta de Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você não pode procurar em outro lugar. É em Jesus que você tem as palavras de vida eterna. É por isso que eu fico envergonhado quando vejo que o povo de Deus não lê a palavra de Deus. Você é enganado porque você não conhece a mensagem. Eu sempre digo que existe um homem que ele morreu porque ele não leu o recado. Urias, ele não foi um homem curioso. Por ser tão fiel ao seu mestre, ao seu rei, ele não leu a carta que estava condenando ele. A carta dizia assim: coloca esse homem na frente de batalha porque eu quero que ele morra. Urias pegou a carta, levou até a frente da batalha, foi colocado lá e ele morreu por causa disso. Eu preciso ler a mensagem de Deus ao meu coração. Você precisa ler a palavra de Deus ao seu coração. João capítulo 5, versículo 24, penúltimo versículo. Diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas olha só, mas já passou da morte para a vida. Mas precisa, gente, a principal coisa aí é quem crê. Sinto muito se você não acredita. E o último versículo, João capítulo 10, versículo 27. Ele diz assim: as minhas ovelhas, é Jesus que está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha do Senhor, você vai ouvir a voz do Mestre. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É Jesus que está dizendo isso. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque ninguém pode arrebatar a sua vida das mãos de Deus.
Ninguém pode profetizar condenação para você, porque aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Então não se esqueça daquilo que Deus pode fazer por você. Isso aqui é apenas uma ilustração daquilo que Deus prometeu para você. Vida eterna. E hoje eu não falei expressivamente sobre condenação, falei sobre vida. E Deus quer te dar vida e vida eterna. Eu não posso fechar essa mensagem hoje sem dar a oportunidade àquele que está ouvindo a palavra do Senhor hoje de poder entender isso de forma maciça. Se alguém aqui ouviu a mensagem, a palavra de Deus, e entendeu, teve a certeza de que Ele veio para salvar você e te dar vida eterna. Se alguém que está nos escutando nas redes sociais também sentiu o desejo de abrir o seu coração para Jesus, esse é o momento. Jesus veio para te dar vida e vida eterna. Por isso eu quero perguntar a alguém que sentiu esse desejo nessa noite e quer fazer a sua decisão ao lado de Jesus. Levante aí uma de suas mãos para que nós possamos orar por você. Alguém que quer que eu ore, pedindo a Deus que Deus o abençoe nesse sentido. Está fazendo a sua decisão pela primeira vez, ou está querendo voltar para os caminhos do Senhor, talvez tenha se desviado deles, mas quer voltar hoje aos caminhos do Senhor. Levante uma de suas mãos e a gente vai orar por você. Mas se você sente que já conhece o caminho, entende a mensagem do Senhor, mesmo assim nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida de todos nós, firme em compromisso com Deus. E eu gostaria de pedir a você nesse instante, fique em pé, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus continue abençoando você, a sua família, a sua casa. Deus tem muita coisa para fazer nesse mundo por você. Vamos orar, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e bendito Pai, nós te louvamos pela tua graça, nós te louvamos pela tua bondade, e nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pedindo, ó Deus, que tu possas contemplar os teus servos nesta noite, que essa palavra tenha encontrado lugar nos nossos corações, e que aquele que não tinha segurança da vida eterna possa ter tido agora, Senhor, essa segurança, essa certeza que vai morar no céu. Que tu possas abençoar-nos todos, leva-nos, ó Deus, para os nossos lares em paz, e abençoa cada família, nos dá uma semana abençoada. Nós oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Dê um abraço no teu irmão, deseja uma feliz semana, Deus abençoe. Vento passageiro que aparece e vai embora, como